77. Viver em outro mundo. Capítulo 607. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nos últimos dias, o rei besta estava prestando bastante atenção às notícias sobre o campo de gelo do Polo Norte. Desde o momento em que Zhao entrou no campo de gelo, 2 meses já tinham se passado. Mas até agora, nenhuma nova informação tinha chegado. Ele tinha ordenado os tigres brancos, ursos polares e agulhas de gelo para abrir os ouvidos na direção do campo de gelo. Enquanto algo acontecer, eles devem agir. Eles devem apoiar Zhao a todo custo. Por causa disso, a tribo da Águia de Gelo vinha fazendo rondas todos os dias. Enquanto eles descobrirem um traço de Zhao, eles imediatamente iriam lhe oferecer ajuda. Mas infelizmente para eles não sabiam que Zhao tinha espaço. Por causa disso, seus esforços tinham sido em vão. Mas alguém não deve culpar o rei besta por ser tão cuidadoso. Ser descuidado teria sido uma ofensa muito pior. Como o assunto representa a lança do deus besta, então a missão aparentemente se tornou muito importante. O rei besta não tinha mais nada para fazer além de ficar alerta. Nesses últimos dias, o rei besta não teve um bom sono. Aproximadamente 2 meses se passaram, e não havia nenhuma informação sobre Zhao. O rei besta estava perto de acreditar que Zhao tinha falhado. Enquanto estava sentado no seu escritório, o rei besta não pôde deixar de dar um longo suspiro. Ele sentiu pena por Zhao, desde que ele sabia o motivo pelo qual Zhao queria procurar pelo artefato divino. O rei besta sempre acreditou que Zhao seria uma grande pessoa que poderia unir o continente inteiro, e ele não temia tomar riscos. O rei besta realmente esperava que Zhao tivesse sucesso. Mas parece que as chances tinham ficado cada vez menores. Mas foi bom que os negócios com a família Buda permaneceram estáveis. Os negócios ainda continuaram o mesmo. E para os homens fera, essa era uma coisa muito boa. Embora havia isso, o rei besta ainda não podia deixar de suspirar. Ele também estava preocupado sobre o continente Arco inteiro. Se Zhao não conseguir encontrar a lança do deus besta, então eles definitivamente estariam em grande perigo. Se Zhao não voltar em um mês, então ele só pode atarefar vários especialistas do 9º nível para explorar o campo de gelo. Recuperar a lança do deus besta não era apenas um dever para os homens fera, era importante para todo o continente Ark também. Neste momento, o guarda do rei besta de repente entrou. Com o rosto excitado ele deu seu relatório ao rei besta. Vossa Majestade, o senhor Zhao procura por uma audiência. Ele está lá fora. O rei besta ofegou. Ele ficou congelado por um tempo enquanto olhava fixamente para seu guarda. Levou algum tempo para ele se recuperar. Então ele imediatamente, convide-o rapidamente. Não. Eu pessoalmente irei cumprimentá-lo. Então ele não demorou para sair. Logo, ele chegou na tenda para a recepção. Era óbvio que as pessoas ali não esperavam que o rei besta viesse pessoalmente, mas eles ainda imediatamente disseram, nós cumprimentamos Vossa Majestade. O rei besta acenou sua mão e disse, onde está o senhor Zhao? Um homem fera tigre imediatamente respondeu, Vossa Majestade, ele está na tenda de registro lá fora do palácio. O rei besta não esperou por ele terminar antes de correr para fora do palácio. Zhao estava atualmente sentado dentro da tenda de registro enquanto conversava com os homens fera lá. O fato de que ele foi para o campo de gelo do Polo Norte era um segredo. Havia apenas alguns homens fera que sabiam sobre isso. No entanto, embora o pessoal na tenda não estivesse ciente, eles já estavam familiarizados com o status de Zhao. Eles sabiam que procurar uma audiência com o rei besta a qualquer momento pode apenas ser feito por pessoas de status reverenciado. Aqueles tipos de pessoas não eram alguém que eles pudessem ofender. Além disso, esses homens fera também estavam agradecidos a Zhao. Enquanto alguém fosse um homem fera, era inevitável que eles fizessem comis. E por causa do negócio de Zhao, suas famílias foram capazes de fazer um bom lucro. Ao mesmo tempo, a loja Igambana de Zhao era muito honesta em fazer negócios. Sempre que eles fazem negócios, os homens fera nunca sentiriam que eles estavam sendo enganados. Neste ponto, mesmo se Zhao não mostrasse suas bandeiras da amizade, seu nome sozinho ganharia o respeito dos outros homens fera.
A guerra havia terminado há muito tempo, então mercantes humanos também tinham começado a vir fazer negócios. Mas depois que aquelas pessoas chegaram, eles descobriram que seus negócios tinham encolhido. Mesmo se eles tivessem trocado com uma tribo antes, eles ainda não eram a primeira escolha da tribo. Ao invés disso, os homens-fera pareciam primeiro procurar pela loja Igambana para negociar. Entretanto, esses mercantes não fizeram nada à loja. Eles simplesmente não podiam ofender a loja Igambana. Primeiro, porque foi apoiado pela poderosa família Buda, e segundo, porque os homens-fera lidariam com qualquer um que ousasse agir contra a loja. Ao mesmo tempo, a aliança de negócios de Zawai também tinha sido organizada. Agora, os maiores negócios na pradaria era a aliança de Zawai. Se outra pessoa quisesse fazer negócios na pradaria, então eles teriam que fazer seu melhor para não ofender a aliança. Naturalmente, Zawai não provocaria os outros por sua própria iniciativa. Zawai sabia que a pradaria dos homens-fera era muito grande, era impossível para eles engolirem o mercado inteiro. Então, enquanto as pessoas jogarem justamente, Zawai não faria um movimento. Afinal, Zawai nunca temeria competição. Neste momento sons de passos puderam ser ouvidos fora da tenda. Zawai sabia que deveria ser o homem-fera tigre que ele tinha enviado para notificar o rei besta. O que o fez sentir estranho era o fato de que havia mais de um conjunto de passos que podia ser ouvido. Enquanto Zawai estava pensando, a cortina da tenda de repente foi aberta quando uma pessoa entrou. Zawai olhou para a pessoa e não pôde deixar de olhar fixamente, isso porque era o rei besta. Zawai apressadamente se levantou e fez uma reverência. Este cumprimento Vossa Majestade. O rei besta alegremente caminhou em frente e ajudou Zawai a se levantar. Ele olhou para Zawai e eles estavam sem palavras por causa de sua euforia. Zawai viu a expressão do rei besta e imediatamente sabia por que ele veio aqui. Então Zawai deu um aceno gentil. O rosto do rei besta explodiu com ainda mais excitação. Ele imediatamente puxou a mão de Zawai e disse: Senhor, venha comigo imediatamente. Vamos conversar em outro lugar. Depois disso, sem se importar com as expressões das outras pessoas presentes, Zawai foi com o rei besta em direção ao palácio. Depois que eles sumiram, o outro pessoal não pôde deixar de se entreolhar. Eles não esperavam que Zawai tivesse essa posição tão grande dentro do coração do rei besta. Ele na verdade poderia fazer o rei besta encontrá-lo pessoalmente. O rei besta levou Zawai para o seu escritório e fez o guarda proteger a porta. Depois disso, o rei besta imediatamente disse: Senhor, você realmente recuperou a lança do deus besta. Zawai sorriu fracamente quando a lança do deus besta apareceu na sua mão. Zawai segurou a lança em suas mãos enquanto ele cuidadosamente entregava para o rei besta. A mão do rei besta não pôde deixar de tremer após receber a lança. Lágrimas desciam incontrolavelmente de seus olhos. Ele segurou a lança do deus besta gentilmente e depois de um curto período de tempo soltou um longo suspiro. Suas lágrimas desapareceram quando ele respeitosamente colocou a lança em um local apropriado e se virou para Zawai. Minha mais profunda gratidão ao Senhor. Deixe-me oferecer nossa gratidão em nome de toda a raça homem-fera por recuperar nosso artefato divino. Zawai sorriu fracamente e disse: Vossa Majestade não precisa ser tão educado. O espírito de artefato da lança do deus besta também restaurou ao seu estado original. Ele agora pode se materializar. Se a Vossa Majestade tiver qualquer pergunta, você pode apenas perguntar ao Senhor Espírito de Artefato. O rei besta ofegou. Então seus dois olhos se viraram para a lança do deus besta quando ele se curvou e disse: Eu peço para ver o Senhor Espírito de Artefato. Assim que sua voz desapareceu, Blodiwar imediatamente apareceu no cabo da lança. Ele olhou para o rei besta e disse: Você é o rei besta atual? Quando o rei besta viu Blodiwar, ele entusiasticamente fez uma reverência e disse: Wei Jian cumprimenta o Senhor Espírito de Artefato. Eu de fato sou o rei besta atual. Blodiwar assentiu e então disse: Bom, o Senhor Zawai já me pediu para cuidar dos homens-fera. Ele também me pediu para confirmar o que os anões disseram. Eu quero te dizer que é tudo verdade. Os deuses, o reino divino, tudo. Eu não tenho outra coisa para dizer que você já não saiba. Então sua figura voltou para a lança. O rei besta fez outra reverência para a lança do deus besta. Então ele se virou para Zawai e disse: Senhor, obrigado. Zawai acenou sua mão e disse: Vossa Majestade é muito educado.
A restauração do Senhor Espírito de Atefato também é benéfica para a raça humana. Quando eu lhe disse sobre a situação dos homens fera e dos deuses, eu não esperava que ele soubesse sobre suas palavras também coincidem com o espírito de Atefato dos anões. O rei besta sentiu e então suspirou. Parece que as especulações do Senhor são reais. É possível que a igreja radiante esteja conectada ao reino divino. Mas não importa o que, nós não podemos deixá-los livres. O Senhor pode ter certeza, amanhã, eu devo anunciar sua nomeação como príncipe estrangeiro da raça homem-fera. Zawai sorriu e disse, não precisa ter pressa. O que Vossa Majestade precisa fazer agora é preparar a raça homem-fera. Eu devo voltar aos anões o mais rápido possível. Eu quero ver se o patriarca Beli foi capaz de entrar em contato com os elfos. Eu não sei sobre sua situação atual, então eu quero dar uma olhada. O rei besta assentiu, então eu terei que incomodar o Senhor neste assunto. O Senhor pode ficar tranquilo, sua nomeação como nosso príncipe estrangeiro já foi discutida e aprovada pela maioria das tribos na pradaria. Eles concordaram que enquanto o Senhor voltar, então você imediatamente receberá sua posição. Então não precisará de um processo demorado, o Senhor pode apenas fazer seus próprios assuntos de imediato. Zawai assentiu e disse, tudo bem, então eu agradeço Vossa Majestade. Também, os homens-fera precisam salvar sua força para este momento. No passado, os homens-fera tinham necessidade de materiais de ferro, mas agora, com o apoio dos anões, eu acho que seu desenvolvimento seria muito mais rápido. Eu também acho que desde que os homens-fera precisam preservar sua força, guerras devem ser minimizadas o máximo possível. Senão, com os matérias de ferro recém-adquiridos, as casualidades seriam enormes. O rei besta concordou, Senhor pode ficar tranquilo. Eu certamente agiria nisso. Contudo, a pradaria ainda precisa de grão. Nós teremos que depender do Senhor neste assunto. Zawai sorriu e disse, Vossa Majestade não precisa se preocupar com isso. Quer seja arroz de bambu ou fruta do pão, eu tenho toneladas deles. Eu posso fornecer a você o quanto você quiser por um preço justo. O rei besta assentiu, então ele olhou para Zawai e disse, certo. Também, eu preciso pedir para o senhor ficar aqui para uma refeição. Caso contrário, eu me sentiria desconfortável. Zawai sorriu e disse, então eu serei educado. Mas eu acho que seria melhor se a recuperação da lança do deus besta fosse mantida em segredo. Isso poderia se tornar um dos nossos trunfos contra a raça divina. Eu tenho certeza de que a Igreja Radiante está ciente do desaparecimento dos artefatos divinos. Vamos fazê-los continuar pensando desse jeito. Viver em outro mundo. Capítulo 608 Zawai se tornou um príncipe estrangeiro da raça homem-fera. Essas palavras se espalharam através de cada rua e viela no continente. Todo mundo sabia sobre, e não havia dúvidas de que isso foi uma bomba. Todo mundo estava atordoado. Tinha sido menos de um ano depois que ocorreu a guerra entre os humanos e homens-fera. Mas neste momento, essas notícias de repente se espalharam. Um humano se tornando o príncipe estrangeiro dos homens-fera era uma notícia extremamente chocante. Zawai, quem tinha estado quieto por 2 meses, de repente teve seu nome mencionado no continente mais uma vez. As pessoas começaram a descobrir o talento deste patriarca da família Buda. Foi conhecido que ele tinha ajudado muitos homens-fera, mas ninguém sabia especificamente o que era, mesmo muitos homens-fera não sabiam. Por causa disso, as pessoas começaram a fazer todo tipo de especulações. Neste momento, Zawai estava na verdade procurando por Randolph na fortaleza do soldado sombrio. Zawai disse a Randolph sobre o reino divino, bem como o que aconteceu no campo de gelo do Polo Norte. Comparado ao imperador, Zawai confiava muito mais em Randolph. Zawai acreditava que Randolph não diria esse assunto para mais ninguém. Depois de ouvir Zawai, a expressão de Randolph não pôde deixar de ficar pesada. E depois que Zawai partiu, ele imediatamente ajustou os planos futuros da família Calci. Isso deixou as pessoas confusas sobre o que aconteceu. Então Zawai foi até a família Crook. No entanto, ele não disse a Jesse sobre os assuntos do reino divino, bem como a lança do deus besta. Ele apenas disse a Jesse para ajustar a estratégia futura da família Crook. Embora Jesse não entendesse o motivo de Zawai, ele acreditava que seu aliado eterno não os prejudicaria. Portanto, a família Crook começou a fazer ajustes também. Naturalmente, esses ajustes não foram óbvios.
Mesmo se fosse conhecido por forasteiros, eles apenas pensariam que isso era apenas uma mudança comum, nada mais. E embora Zhao Ai visitasse o Palácio Imperial para ver o imperador, ele não disse nada a ele. Ele apenas conversou com o imperador por um tempo. E vendo que o ministro inerte não saiu, Zhao Ai afirmou sua postura de não dizer ao imperador. Depois de cuidar dos assuntos no Império Rosen, Zhao Ai então foi para o Império Buda. Os touros que foram enviados ao Império Buda já tinham chegado há algum tempo atrás e foi entregue ao Imperador Buda. Isso deixou o imperador muito satisfeito com Zhao Ai. As bestas que Zhao Ai enviou eram bestas especiais dos touros hercúleos, portanto, seus níveis não eram baixos demais. Para o Império Buda, isso era uma entrega muito crucial. Zhao Ai viajava de navio em direção à cidade do Cavaleiro de Ferro do Império Buda. Zhao Ai foi até a capital em vista de discutir com o imperador sobre as bestas mágicas cavalo. Wallace enviou uma informação a Zhao Ai sobre as bestas mágicas cavalo. Os homens fera cavalo também estavam dispostos a trocar um pouco de material de ferro por algumas bestas mágicas cavalo de quarto e quinto nível com Zhao Ai. Zhao Ai veio desta vez para discutir esse assunto com o imperador. Assim que Zhao Ai entrou no porto, ele descobriu que Ironwood já estava esperando ali. Mas Ironwood não estava usando sua armadura completa desta vez, mas sim apenas roupas de guerreiro comum. Entretanto, sua postura ainda permanecia imponente. Quando Zhao Ai desembarcou do seu navio, Ironwood imediatamente foi recebê-lo. Ironwood sorriu e disse, Senhor Zhao Ai, Sua Majestade já está esperando por você. Zhao Ai fez uma reverência e disse, eu fiz o vice-almirante Ironwood esperar, eu espero que você me perdoe. Ironwood riu e disse, Senhor é sempre educado, isso não é bom. Senhor, venha comigo ver Sua Majestade. Zhao Ai sorriu e disse, tudo bem. Então eles se sentaram em uma carruagem e dirigiram em direção à cidade, e desde que essa carruagem era do Palácio Imperial, foi entregue a maior prioridade no caminho. Depois que eles entraram, Ironwood esquentou um pote de chá e o ofereceu para Zhao Ai antes de dizer, as bestas mágicas touro que o Senhor enviou da última vez deixou Sua Majestade muito satisfeito. Desde então, Sua Majestade sempre quis expressar sua gratidão ao Senhor. Por causa disso, quando Sua Majestade descobriu que você estaria chegando hoje, ele imediatamente me enviou para recebê-lo. Zhao Ai imediatamente respondeu, Sua Majestade é muito educado. Eu sou apenas um mercante, fazer negócios é nosso grande prazer. Desde que eu aceitei o pedido de Sua Majestade, então seria natural que eu precisasse entregar o que prometi. Ironwood riu e disse, o senhor certamente não é um mercante comum. Para ser honesto, este aqui admira o senhor. Eu não esperava que você se tornasse o príncipe estrangeiro da raça Homem-Fera. Isso é uma enorme conquista. No último milênio, você é a primeira pessoa a se tornar um príncipe estrangeiro dos Homens-Fera. Zhao Ai sorriu e disse, realmente não é tão especial. Eu apenas ajudei levemente os Homens-Fera. E por causa de sua gratidão, o Rei Besta decidiu me conferir com este título. Na verdade, eu não tenho nenhuma autoridade nos Homens-Fera. Ironwood sorriu e disse, o senhor não precisa ser tão modesto. Eu ouvi que se tornar um príncipe estrangeiro dos Homens-Fera, seria necessário muito mais do que sua gratidão para eles concordarem. O senhor deve ter os ajudado em uma grande coisa. Zhao Ai sorriu e disse, eu fiz. Mas para ser honesto, eles também podem fazer o que eu fiz. É só que eu sou muito mais adequado para o trabalho. Ei! Quando Ironwood ouviu Zhao Ai, ele sabia que não havia chance dele saber o que essa coisa era. Então ele não perguntou mais sobre isso. Ele apenas sorriu e disse, desde que o senhor se tornou o príncipe estrangeiro da raça Homem-Fera, então não seria muito fácil para você adquirir bestas mágicas. Zhao Ai sorriu e disse, não é tão fácil. O temperamento dos Homens-Fera não é muito bom, mesmo o Rei Besta não pode comandá-los completamente, muito menos um príncipe estrangeiro. A pradaria tem muitas bestas mágicas únicas, mas eu só posso enviar algumas bestas mágicas touro neste momento. No entanto, eu recentemente entrei em contato com os Homens-Fera Cavalo em ordem de esperançosamente trocar por suas bestas. Os olhos de Ironwood ficaram brilhantes. Bestas mágicas tipo cavalo eram os tipos mais compatíveis para ser uma montaria. Se eles pudessem ter muitas bestas mágicas tipo cavalo, a cavalaria do Império Buda seria elevada para outro nível. Não demorou muito até da carruagem chegar no Palácio Imperial.
Então eles foram recebidos em um pequeno salão onde o imperador Buda já estava esperando por eles. Depois de trocar cumprimentos com o imperador e se sentar, o imperador Buda sorriu e disse: Senhor Zhao-ai, nós incomodamos você demais. Meu império Buda está muito agradecido pelos esforços do senhor. Zhao-ai rapidamente respondeu: Este aqui não ousa. Vossa Majestade é muito educado, eu estava apenas fazendo o que eu precisava fazer. O imperador olhou para Zhao-ai e disse: Embora não houvessem muitas bestas da última vez, ainda me deu esperança para nossa futura cooperação com o senhor. Zhao-ai sorriu e disse: Uma cooperação de longo termo com Vossa Majestade seria bom. Isso me daria muito lucro. Vossa Majestade, eu vim desta vez para te dizer que eu consegui entrar com contato com a tribo do cavalo através dos bovinos. Eles também querem trocar suas bestas mágicas cavalo, mas com a condição de que eles também estariam trocando por material de ferro. O que Vossa Majestade pensa sobre isso? Quando o imperador ouviu Zhao-ai, ele não pôde deixar de franzir suas sobrancelhas. O material de ferro do Império Buda era de muita alta qualidade. Isso era porque o material de ferro do Império Buda foi principalmente feito pelos anões. Não era um problema se o Império Buda fosse vendê-los, mas o Imperador Buda temia que os homens fera usassem o ferro para atacar as terras humanas. Quando essa hora chegar, ele seria um criminoso entre os humanos. Além disso, outras nações também aproveitariam essa oportunidade para lidar com seu império. Depois de pensar sobre isso, o imperador não pôde deixar de se virar para Zhao-ai e perguntar: Senhor, você é um príncipe estrangeiro dos homens-fera. Você pode me dizer o que os homens-fera pretendem fazer com esse material de ferro? Quando Zhao-ai ouviu isso, ele sorriu e disse: Eu posso entender suas preocupações, Vossa Majestade. Embora eu não tenha muita autoridade na pradaria, eu ainda estou a par da informação interna. Vossa Majestade está preocupado que os homens-fera invadiriam os humanos? Eu posso dizer a Vossa Majestade que você pode ficar tranquilo. Eu consigo informação que o rei besta logo estaria emitindo um comando da lâmina selada. O imperador Buda não pode deixar de ficar chocado. Ele sabia que o comando da lâmina selada da raça Homem-Fera era uma ordem para os Homens-Fera descansarem e aumentarem suas forças. Enquanto o rei besta anunciar esse comando, nenhum Homem-Fera recorreria a alguma violência, quer seja externa ou interna. Somente quando sua sobrevivência fosse ameaçada que os Homens-Fera estariam permitidos atacar. Em outras palavras, enquanto existir o comando da lâmina selada, guerras entre Homens-Fera com humanos não ocorreriam. A não ser que os humanos fizessem o primeiro movimento. O imperador Buda não pôde deixar de olhar direto nos olhos de Zhao-ai e dizer: O senhor está dizendo a verdade? Zhao-ai sorriu e disse: Eu não ousaria mentir para Vossa Majestade. Tenho certeza, eu tenho certeza que os homens-fera emitirão o comando da lâmina selada. O imperador Buda assentiu. Ele pensou por um momento antes de dizer: Se for assim, então essas seriam boas notícias. Enquanto o rei besta anunciar o comando da lâmina selada, eu imediatamente concordaria com o negócio da tribo do cavalo. Zhao-ai sorriu fracamente e disse: Fique tranquilo, somente levaria alguns dias antes de ser anunciado. Apenas dê sua palavra e deixe o resto comigo. O motivo pelo qual Zhao-ai mencionou o comando da lâmina selada ao imperador Buda foi para fazer o imperador Buda concordar com seu negócio com os anões. Embora ele possa pegar dos anões sem ver o imperador, ele não queria nenhum conflito entre a raça anã e o Império Buda. Os anões precisavam descansar e aumentar a força também a fim de preparar para a raça divina e a futura guerra. Se qualquer conflito ocorrer com o Império Buda, então os anões não teriam tempo para descansar. Zhao-ai acreditava que o Imperador Buda concordaria com sua cooperação com os anões. O motivo pelo qual o Império Buda manteve-se bem apegado aos materiais de ferro dos anões era porque o Império não queria que os outros os usassem para atacar sua nação. Zhao-ai reconheceu que vender para os homens-fera que estavam várias nações longe deles estaria tudo bem. O acordo do Império Buda também era por causa da performance de Zhao-ai. Da última vez que Zhao-ai foi até os anões, ele disse ao Imperador Buda que ele não venderia o material de ferro para o Império Rosen. Com certeza, Zhao-ai não levou o material de ferro para o Império Rosen. Isso fez o Imperador Buda confiar nele ainda mais. Viver em outro mundo. Capítulo 609. Depois de alguns dias, os Homens-Fera realmente emitiram uma ordem anunciando o comando da lâmina selada na pradaria. Mas neste momento, Zhao-ai já tinha chegado na montanha de ferro dos anões.
Agora que Zhao Ai era seu ancião estrangeiro, ele imediatamente foi recebido na aldeia de Billy depois de chegar na montanha. Billy recebeu Zhao Ai pessoalmente em sua casa. E depois que eles sentaram, Billy olhou para Zhao Ai e disse: Pequeno Ai, o que aconteceu? Você de repente se tornou o príncipe estrangeiro dos Homens-Fera. Isso aconteceu porque você os ajudou a restaurar seu espírito de artefato. Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: Não apenas isso. Os Homens-Fera tinham perdido a lança do Deus Besta no campo de gelo do Polo Norte por 5.000 anos. Embora eles estivessem procurando esse tempo todo, ninguém teve sucesso. Desta vez, eu fui até o campo de gelo do Polo Norte ajudá-los a recuperar sua lança do Deus Besta. Por causa disso que eles me deram a posição de príncipe estrangeiro. Billy imediatamente respondeu: Perdeu? Como? Esse é o seu artefato divino. Zhao Ai sorriu fracamente e então disse a Billy sobre o assunto com os macacos diamante. Billy assentiu e disse: Então foi assim. Não admira que os macacos diamantes fossem exilados. Quando eu li nos nossos registros que os macacos diamante foram exilados, eu imediatamente fiquei confuso. Afinal de contas, eles eram a tribo real. Então foi realmente por causa da lança do Deus Besta. Zhao Ai assentiu e disse: A lança do Deus Besta agora voltou para os Homens-Fera. Além disso, seu espírito de artefato foi restaurado. Os Homens-Fera também vão emitir um comando da lâmina selada, fazendo-os descansar e aumentar sua força. Os anões deveriam fazer isso também. Meu negócio de material de ferro com os anões já foi aprovado pelo Imperador Buda, já que ele quer que eu compre algumas bestas mágicas dos Homens-Fera. Enquanto esse assunto continuar, ele não diria uma palavra sobre nosso negócio no futuro. Eu apenas pedi, já que eu quero manter um bom relacionamento entre os anões e o Império Buda. Paz é muito importante para sua raça neste momento. Billy assentiu e então disse: Você realmente pensa longe no futuro. Então o que nós faremos a seguir? Zhao Ai sorriu e disse: Não muito na verdade, enquanto nossos planos atuais percorrerem, tudo deveria estar bem. Eu também comecei a estocar um pouco de grão e necessidades diárias para agir como recursos estratégicos no futuro. Billy assentiu: Você pode ficar tranquilo sobre a situação com os anões. Embora tenhamos vendido muitas armas lá fora, nós ainda temos uma quantidade muito ampla que ainda está estocada. Além disso, esses são nossos melhores produtos, uma qualidade muito melhor do que aquelas que nós vendemos para fora. Então você não precisa se preocupar com armas. Zhao Ai assentiu: Nossas transações no futuro ainda continuarão, apenas continue armazenando as coisas. Certo, você me disse que você encontraria algumas pessoas que iriam se estabelecer nas terras negras. Você conseguiu encontrar? Billy assentiu: Eu peguei alguns. A esta altura, existem mais de 100 anões que estão dispostos a se estabelecerem na fortaleza da Montanha de Ferro. Então quando você planeja enviá-los para lá? Zhao Ai pensou por um momento antes de dizer: Deixe-os esperar aqui primeiro, eu ainda preciso preparar suas casas. Mas quando eles chegarem lá, eles não podem estar trabalhando em metais o tempo todo. Eu posso precisar que eles façam outras coisas. Billy sorriu: Não se preocupe, eu já lhes disse sobre isso. Zhao Ai assentiu: Tudo bem. Além disso, se você cavar quaisquer coisas especiais, por favor, deixe um pouco para mim. Eu estou bastante curioso sobre aqueles tipos de coisa. Billy não pode deixar de rir. Isso não é um problema, fique tranquilo. Então Zhao Ai disse: E quanto aos elfos? Eles enviaram uma resposta. Billy sorriu amargamente e disse: O assunto com os elfos está indo bem. Aqueles caras apenas são lentos. Eles disseram que eles devem observar primeiro antes de enviar uma palavra apropriada para nós. Então você não precisa se preocupar sobre isso. Zhao Ai assentiu: Ele não sabia de nada sobre os elfos. Desde que Billy disse que não precisava se preocupar, então ele apenas esperaria. De qualquer forma, a Igreja Radiante não começaria seu plano em pouco tempo. No entanto, parece que o plano de Zhao Ai de aumentar de nível na Floresta dos Elfos teria que ser movido para um momento posterior. Zhao Ai ficou por um dia com os anões antes de retornar para a Ilha Dourada usando o espaço. Ele queria saber o status atual da ilha. Zhao Ai já recebeu a palavra que Kristen da família Uricane já tinha chegado na ilha e tinha começado a fazer negócios ali. O negócio que eles tinham era muito simples e era similar ao da família Buda,
grão e outras necessidades básicas. Zhao Ai também tinha ouvido que seu negócio estava indo bem. Zhao Ai não tinha ido ver Kristen porque sua atenção foi tomada por outro pedaço de notícias. Kun disse a Zhao Ai que o negócio com a raça do mar tem estado muito instável. Os camarões da rocha recentemente também estavam reduzindo seu negócio. Essa notícia era muito importante para Zhao Ai. Seu negócio com a raça do mar era um de seus negócios mais importantes. Se esse negócio fosse rompido, então teria uma enorme influência na família Buda. Por causa disso, Zhao Ai decidiu checar as raças do mar pessoalmente. Mas antes disso, Zhao Ai fez Gren esvaziar alguma terra nas terras negras para que os anões possam ter sua própria casa. Zhao Ai convidou os anões não apenas porque ele queria que eles trabalhem em seus metais, mas também para ensinar os escravos sua habilidade. Embora o espaço também estivesse produzindo um pouco de minério de ferro, não era muito. Por outro lado, entre os escravos que Zhao Ai tinha trazido, haviam também vários ferreiros entre eles. Entretanto, a habilidade desses escravos não era muito boa. Por causa disso, Zhao Ai decidiu convidar alguns anões para se estabelecerem nas terras negras. Gren já estava acostumado a esses tipos de coisas. Mas desta vez, Gren não tinha ideia dos costumes dos anões. Afinal, ele não tinha contactado nenhum anão no passado. Zhao Ai também perguntou a Billy e foi dito que não haviam requisitos especiais. Então Zhao Ai podia apenas pedir para Gren continuar enquanto ele retornava para a Ilha Dourada e subir em um navio para ir na direção do Recife onde os camarões da rocha estavam vivendo. A rota já foi visitada muitas vezes por Zhao Ai, então naturalmente ele não se perderia. Além disso, os piratas no mar já estavam cientes dos navios da família Buda que iriam na direção do mar profundo para pegar alguns produtos marinhos. A influência da família Buda no mar era muito forte. Tão forte que os piratas apenas circulariam seus navios, então a rota era muito segura. 5 dias depois, Zhao Ai oficialmente tinha chegado no Mar Profundo. Mas ele se sentiu estranho já que não havia nenhuma pessoa do mar que veio vê-lo. No passado, as pessoas já teriam sido alertadas à sua presença e já haviam vindo cumprimentá-lo. Por causa disso, Zhao Ai abriu seu monitor e olhou para os arredores. Além das pequenas bestas mágicas, não havia nada na vizinhança, nem mesmo pessoas do mar. Junto com Zhao Ai estava Laura e as outras que estavam se aquecendo no sol. Elas também se sentiram estranhas, então Laura disse, Irmão Ai, esse não era o domínio da raça do mar? Onde está todo mundo? Eles ficaram preguiçosos. Zhao Ai balançou sua cabeça, não necessariamente. Para eles reduzirem seus negócios apenas significa que havia um problema interno acontecendo. Essa situação prova este ponto. Laura franziu suas sobrancelhas e disse, problemas. Quais problemas o povo do mar teria? Zhao Ai sorriu e disse, quem sabe? Apenas depois de encontrá-los que esse assunto seria esclarecido. Então subitamente um membro da tribo do Camarão da Rocha apareceu no monitor. Zhao Ai desligou seu monitor quando o Camarão da Rocha apareceu próximo do navio de Zhao Ai. O Camarão da Rocha olhou para o emblema no navio e decidiu não atacar. Então ele perguntou, esse é o navio da família Buda? Zhao Ai foi até a proa do navio e deu uma reverência para o Camarão da Rocha na água e disse, patriarca da família Buda, Zhao Ai Buda cumprimenta o irmão Camarão da Rocha. Assim que o Camarão da Rocha ouviu o título de Zhao Ai, ele não pôde deixar de olhar fixamente. Mas ele quase respondeu de imediato, então é o patriarca Zhao Ai. Este aqui foi muito desrespeitoso. Eu posso perguntar por que o patriarca Zhao Ai veio? Então Zhao Ai respondeu, eu tenho um assunto para discutir com o patriarca da tribo do Camarão da Rocha. Eu posso ir vê-lo? O Camarão da Rocha olhou para Zhao Ai e desajeitadamente disse, eu serei injusto com o patriarca Zhao Ai, mas nossa tribo do Camarão da Rocha encontrou alguns assuntos sérios. Eu temo que o patriarca não seja capaz de ter tempo para ver você. Zhao Ai sorriu e disse, eu apenas peço ao irmão para enviar uma palavra para mim. Eu realmente tenho algo para conversar com o patriarca. O Camarão da Rocha não pôde deixar de sentir-se desajeitado com a resposta de Zhao Ai, mas ele também sabia que eles não podiam ofender a família Buda. Sua tribo do Camarão da Rocha era apenas uma tribo muito pequena. Sem Zhao Ai, eles teriam enormes problemas com seu tributo anual. Depois de pensar por um momento, o Camarão da Rocha fez uma reverência e disse, então eu enviarei a palavra. Eu terei que pedir para o patriarca Zhao Ai esperar por um momento.
Então o camarão da rocha mergulhou no mar e voltou para sua tribo. Ao mesmo tempo, Zauai também fez os mortos-vivos abaixarem a âncora do navio enquanto ele esperava o camarão da rocha voltar. Contudo, Zauai tinha confirmado que havia realmente alguns problemas que aconteceram dentro da raça do mar. O plano original de Zauai era cuidar dos elfos primeiro antes de dar uma olhada na raça do mar. Não importa o que, a raça do mar também mantinha uma grande população neste mundo. Se os deuses realmente quisessem governar este plano, então eles certamente não vão ignorar o povo do mar. Portanto, Zauai também queria formar uma aliança com eles. Agora que o assunto com os elfos foi adiado, a raça do mar inesperadamente desenvolveu um incidente. Isso foi bom para Zauai, já que ele poderia cuidar deste assunto. Zauai não esperou muito tempo antes do patriarca Camarão da Rocha aparecer próximo do Aven. Então Zauai fez uma reverência para o patriarca Camarão da Rocha antes de dizer: eu tomei a liberdade de perturbar o patriarca. Eu espero que você me perdoe. O patriarca Camarão da Rocha sorriu fracamente e disse: eu não esperava que o patriarca Zauai viesse aqui pessoalmente. Posso saber o motivo da visita do patriarca Zauai? Embora ele estivesse sorrindo, Zauai podia notar uma sutil preocupação no rosto do velho Camarão da Rocha. Parece que seu pessoal tinha encontrado algo grande desta vez. Zauai sorriu fracamente e disse: o motivo pelo qual eu vim até o patriarca desta vez foi para pedir sua ajuda. Eu simplesmente quero ter uma audiência com o líder da raça do mar. Após ouvir Zauai, o velho Camarão da Rocha não pôde deixar de olhar fixamente. Quando ele se recuperou, ele esclareceu as palavras de Zauai: patriarca, você quer dizer que você quer se encontrar com o rei do mar? Apenas neste momento que Zauai soube que o patriarca da raça do mar era chamado de Rei do Mar. Mas ninguém pode culpá-lo por isso, já que o contato entre a raça do mar e os humanos era muito pequeno. Humanos nem sabiam da quantidade das raças no mar. Eles apenas eram conhecidos coletivamente como raça do mar e que eles tinham um governante. Após ouvir que o governante da raça do mar foi chamado Rei do Mar, Zauai imediatamente respondeu: eu tenho um assunto importante para discutir com o honorável Rei do Mar. Eu estou pedindo a ajuda do patriarca para enviar uma palavra em meu nome. Eu posso pedir para você fazer isso? O patriarca Camarão da Rocha olhou para Zauai e disse: porque o patriarca Zauai iria querer ver o Rei do Mar? Para ser honesto, minha tribo não tem a influência nem mesmo para ver o Rei do Mar. A expressão de Zauai afundou quando ele disse: patriarca, este assunto é de extrema importância. Diga ao Rei do Mar que além de ser o patriarca da família Buda e genro do imperador Rosen, eu também sou um príncipe estrangeiro dos Homens-Fera, bem como um ancião estrangeiro dos Anões. Diga ao Rei do Mar que minha visita envolve um grande evento no mundo. Eu peço ao patriarca que repasse minhas palavras. A longa série de títulos de Zauai fez a expressão do patriarca Camarão da Rocha mudar. Ele não esperava que Zauai fosse tão influente. A raça do mar pode não ter nenhuma ideia sobre o relacionamento entre os humanos e os anões. Mas eles estavam extremamente familiarizados com os homens-fera. Raças do continente Ark e a raça do mar não tiveram muito contato, com as únicas exceções sendo os homens-fera. Isso era porque os homens-fera também tinham tribos vivendo na água. Esses homens-fera podem não estar vivendo completamente na água, mas seus estilos de vida estavam intimamente amarrados a ele. Alguns desses homens-fera viveram em praias enquanto alguns viviam em ilhas. Por causa disso, quando Zauai revelou que ele era um príncipe estrangeiro da raça Homem-Fera, o coração do patriarca Camarão da Rocha não pôde deixar de pular. O patriarca Camarão da Rocha imediatamente fez uma reverência para Zauai antes de dizer: eu não esperava que o patriarca Zauai fosse um príncipe estrangeiro dos Homens-Fera. Este aqui tem sido desrespeitoso. Entretanto, este aqui não mentiu. Nossa tribo do Camarão da Rocha realmente é muito pequena para ter uma audiência com o honrado Rei do Mar. Eu temo que eu não seja capaz de te ajudar muito neste assunto. Zauai franziu as sobrancelhas e disse: eu peço que o patriarca, por favor, encontre uma maneira. Eu não vim desta vez por causa do negócio. Esse assunto deve afetar todas as raças do mundo. Eu sinceramente peço a ajuda do patriarca. O patriarca Camarão da Rocha olhou para o rosto de Zauai e não pôde deixar de ser movido. Eles estavam fazendo negócio com a família Buda por bastante tempo. A conduta de negócio da família Buda é extremamente boa e eles deram preços muito justos.
Isso deu à tribo do Camarão da Rocha uma impressão muito boa em relação à família Buda. E agora que ele viu quão sincero Zhao Ai era, ele não conseguiu deixar de acreditar nas palavras de Zhao Ai. Parece que realmente havia algo grande acontecendo. Viver em outro mundo. Capítulo 610. Se fosse do jeito que Zhao Ai tinha pensado que os homens peixe estivessem tendo um problema interno, então a anteriormente desqualificada tribo do Camarão da Rocha se tornaria qualificada para ver o Rei do Mar, dada a situação especial. O motivo pelo qual isso foi possível era a imensidade da população entre os homens peixe. Haviam algumas pessoas que queriam desafiar as autoridades, e aquelas pessoas sem dúvidas eram fortes, e eles podem até mesmo ter fortes aliados também. Neste momento, o Rei do Mar queria puxar até mesmo o menor poder que ele puder encontrar. E a fraca tribo do Camarão da Rocha era uma delas. Foi precisamente por causa disso que o patriarca Camarão da Rocha foi permitido ter uma audiência com o Rei do Mar. E o motivo pelo qual Zhao Ai se aproximou do patriarca Camarão da Rocha e não foi direto até o Rei do Mar foi porque ele queria causar uma impressão no velho Camarão da Rocha. Desde que ele fez bons negócios com eles antes, o patriarca Camarão da Rocha acreditava nas palavras de Zhao Ai. Entretanto, ainda levaria algum tempo até o patriarca Camarão da Rocha possa se preparar. Então ele se virou para Zhao Ai e disse: Senhor, eu posso tentar buscar a ajuda de uma grande tribo com relação a este assunto. Mas antes disso, o Senhor pode me mostrar uma prova do seu status como príncipe estrangeiro da raça Homem-Fera. Quando Zhao Ai ouviu o velho Camarão da Rocha, ele sabia que ele teve sucesso. Então ele imediatamente disse: é claro, não tem problema. Então ele tirou o token de comando do Homem-Fera e entregou-o para o patriarca Camarão da Rocha. O patriarca Camarão da Rocha recebeu o token e olhou para ele. O Homem-Peixe também tinha seus próprios registros, e entre seus registros estavam histórias magníficas sobre o mundo externo. Entre eles estava o token de comando do Príncipe dos Homens-Fera. Esse token foi feito com um tipo de osso de besta que era tão forte quanto o aço e era tão pesado quanto o ferro negro. Não havia maneira para esse token ser replicado por outras pessoas. Quando o patriarca Camarão da Rocha recebeu o token do príncipe, ele imediatamente sabia que era coisa real. Deve-se saber que um dos metais mais pesados no continente Ark era o ferro negro. E era impossível para outras pessoas o confundirem com outra coisa. No entanto, os Homens-Fera realmente conseguiram replicar o peso do ferro negro com um osso de besta. Não havia registros de como o osso era capaz de fazer isso. O patriarca Camarão da Rocha olhou para o token de comando do príncipe e então olhou para Zhao Ai e disse: Senhor, por favor, me dê um tempo, cerca de alguns dias ou mais. Eu farei o meu melhor para encontrar uma maneira. Está tudo bem assim? Zhao Ai assentiu e disse: ainda tem tempo, então não será um grande problema. Mas esse assunto também é importante e deve ser dito ao honorável Rei do Mar. Eu terei que incomodar o patriarca para isso. O patriarca Camarão da Rocha olhou para Zhao Ai e então assentiu: tudo bem. O senhor pode ter certeza. Este aqui certamente fará todo o possível. Então ele deu a Zhao Ai uma pequena reverência e mergulhou no mar. Pouco tempo depois que os camarões da rocha sumiram, Laura se virou para Zhao Ai e disse: parece que os homens-peixe tiveram um incidente. Senão os camarões da rocha teriam certeza de que eles não veriam o Rei do Mar. O patriarca não teria pensado que havia realmente uma maneira. Zhao Ai assentiu, ele também cuidadosamente usou suas palavras em vista de sondar por respostas. Se o patriarca Camarão da Rocha realmente não tivesse uma maneira, então ele nem mesmo ousaria prometer. Afinal, os camarões da rocha realmente precisavam das commodities humanas, então ele não arriscaria ofender Zhao Ai. Mas desde que o velho Camarão da Rocha concordou, então pode realmente haver uma possibilidade. Isso basicamente significa que alguma instabilidade aconteceu dentro do povo do mar. Embora Zhao Ai não tivesse subestimado sobre os assuntos dos homens-peixe, ele ainda conseguiu especular pelos negócios entre a família Buda e a tribo do Camarão da Rocha. Desde que a tribo do Camarão da Rocha não pode comprar todo o suprimento da família Buda, então a família Buda já tinha uma métrica sobre o tamanho da tribo do Camarão da Rocha. Pelo que Zhao Ai pode ver, a tribo do Camarão da Rocha tinha posição parecida com a dos bois raivosos do chifre grande e também a tribo do porco de barriga grande que Zhao Ai tinha conhecido quando entrou pela primeira vez na pradaria. Eles eram pessoas colocadas no fim da pirâmide de poder. Portanto,
Como tal tribo poderia ser capaz de ter uma audiência com o rei do mar? A tribo do Camarão da Rocha sendo capaz de prometer uma audiência realmente era uma coisa muito estranha. Foi devido a isso que Zhao Ai sabia que o povo do mar teve um grande acidente. Caso contrário, o patriarca Camarão da Rocha não teria tido tanta certeza. Litsi virou sua cabeça para Zhao Ai e disse: Irmão mais velho Ai, o que você acha que aconteceu no povo do mar? Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: Eu não sei. Mas pelo jeito que o patriarca Camarão da Rocha tem agido, eu temo que a estrutura dos homens-peixe tenha se tornado instável. Senão, ele não teria sido capaz de ver o rei do mar. O rei do mar pode ter estado juntando pessoas em ordem de ganhar força o bastante para continuar no poder. Megan assentiu e disse: Isso é extremamente possível. Se realmente for o caso, então eu temo que não seja a hora de nós virmos aqui. Eu acho que o rei do mar não teria tempo para conseguir nos ver. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: Não realmente. Talvez tenhamos vindo no momento certo. Se nós pudermos ajudar o rei do mar a resolver esta crise, então nós podemos ter mais influência na discussão com os homens-peixe. Meg franziu as sobrancelhas quando disse: Jovem mestre, mas esse é o mar. Comparado ao continente Ark, esse lugar é muito grande. É possível que existem inúmeros especialistas aqui. Nós realmente precisamos tomar partido neste conflito. Entre suas esposas, Meg continuou chamado de jovem mestre, mesmo que ele já tivesse se casado por tanto tempo. Isso fez Zhao Ai se sentir estranho. Ele já tinha dito a Meg sobre isso muitas vezes, mas Meg parecia não estar disposta a mudar. Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: Mesmo se existirem muitos especialistas no mar, nós não temos muito mais. Desta vez, eu quero conversar sobre o reino divino com o rei do mar. Os homens-peixe têm a maior população neste mundo. Se eles puderem nos ajudar a lidar com a raça divina e os demônios, então nós teríamos um tempo muito mais fácil com isso. Laura assentiu: Se isso for verdade, então isso seria bom. Mas irmão Ai, eu temo que isso seja mais difícil do que nós imaginamos. Afinal de contas, a guerra no mar entre os homens-peixe é muito diferente comparado a outros lugares. Zhao Ai mostrou um leve sorriso e disse: Eu já fiz Kairi se preparar para isso. Existem agora mortos-vivos do 9º nível no espaço, e alguns deles são criaturas do mar. Eles devem ser fortes em termos de batalhas submersas. Com a ajuda desses caras, eu acho que não terá muito problema. Quando ela ouviu Zhao Ai, ela não pôde deixar de sorrir e disse: Então irmão Ai já pensou nisso? Então nós apenas podemos ter pequenos problemas no submerso. Mas infelizmente nós não podemos nos submergir. Zhao Ai sorriu e disse: Por que não poderíamos? Eu já pedi a Kair para transformar uma baleia de escama laminada em um morto-vivo como alien. Quando a hora chegar, nós simplesmente podemos montar na baleia e então submergir. Megan ficou feliz depois de ouvir Zhao Ai. Fantástico. Eu realmente quero ver como o fundo do mar se parece. Eu não esperava que o irmão mais velho Ai já estivesse preparado. Então quando nós iremos? Zhao Ai sorriu e disse: Não se preocupe. Se nós formos agora, os camarões da rocha podem ficar ofendidos. É muito melhor esperar o patriarca Camarão da Rocha voltar com notícias. Eu não acho que levaria muito tempo para ele voltar. Vamos apenas esperar ele por alguns dias. Megan fez beicinho antes de assentir. Zhao Ai sorriu. Ele também queria submergir, mas ainda não era hora. Ele ainda não tinha ganhado a aprovação do rei do mar. Se ele fosse entrar no mar agora, ele seria atacado por eles. Embora ele estivesse no seu navio, o contato de Zhao Ai com o continente permaneceu o mesmo. Seja seus negócios com os homens-fera ou anões não foram afetados. 7 dias depois, Zhao Ai, que estava prestando atenção nos camarões da rocha, de repente viu os camarões da rocha aparecerem junto com seu patriarca. Zhao Ai imediatamente foi até o convés do navio. E com certeza, assim que ele chegou no topo do convés, ele ouviu o camarão da rocha dizer: Nós pedimos para ver o senhor Zhao Ai. Então Zhao Ai levou Laura e as outras para a proa do navio para ver o patriarca Camarão da Rocha. Vendo o rosto cansado do velho camarão, Zhao Ai imediatamente fez uma reverência e disse: Eu cumprimento o patriarca. O patriarca Camarão da Rocha retornou a reverência enquanto ele dizia: O rei do mar concordou em ter uma audiência com o senhor. Por favor, me siga. Zhao Ai rapidamente respondeu: Obrigado, patriarca.
Então o patriarca Camarão da Rocha sentiu e depois subiu na proa do navio. Zhao sabia que isso era para ele guiar o navio. Então Zhao imediatamente fez o morto-vivo levantar a âncora enquanto içava as velas conforme ele seguia os camarões da rocha na direção das partes profundas do mar. Muitos camarões da rocha estavam nadando ao lado do navio de Zhao. Vendo o patriarca Camarão da Rocha e os outros, Zhao não tinha certeza se isso era uma escolta ou monitoramento. Zhao e os outros se sentaram no navio enquanto olhavam para o monitor para ver a situação. O oceano era realmente tão grande que parecia limitado. O Alvin era considerado rápido para um navio mercante. Mas comparado aos camarões da rocha, ele estava tendo um tempo difícil em recuperar o atraso. Além disso, Zhao descobriu que a rota que eles estavam pegando era muito segura. Eles estavam completamente seguros ao longo do caminho. Eles não encontraram nenhum ataque, nem encontraram recifes ou correntes imprevisíveis. À noite, o patriarca Camarão da Rocha levaria seu pessoal para descansar no mar. Zhao também parou seu navio e esperou pelo dia seguinte. Esse ciclo foi repetido por 10 dias. Nesses 10 dias, Zhao já viu muitas tribos do mar. Haviam tartarugas, bem como numerosos peixes. Por causa de seus números, era impossível para Zhao identificar corretamente cada um deles. E essas tribos sempre vieram até o patriarca Camarão da Rocha já que eles estavam invadindo seu domínio. Haviam até mesmo alguns que estavam pretendendo roubá-los. Contudo, quando o patriarca Camarão da Rocha mostrou um token, a parte oposta os permitiu passar. Mas embora eles estivessem permitidos a passagem, os homens-peixe ainda olharam para Zhao com curiosidade. Zhao também sabia que isso era por causa do longo tempo onde não havia contato entre humanos e homens-peixe. Então quando eles o viram, era natural que eles se sentissem interessados. Nesses 10 dias, Zhao esperava que ele fosse levado até o Rei do Mar. Mas ele não esperava que o patriarca Camarão da Rocha o levasse até o domínio da tribo do Peixe-Espada. O motivo pelo qual Zhao identificou a outra parte por causa de suas montarias muito especiais. Suas montarias tinham um ferrão ósseo muito longo que pode ser usado como uma lança, parecia muito duro. Além disso, o peixe era muito grande, cerca de 10 metros de largura. Nas suas costas estavam grandes barbatanas, que parecia expressar poder e prestígio. Montado no topo desses peixes-espada estavam pessoas que tinham o mesmo tipo de barbatanas em suas cabeças, parecendo com um cabelo bem penteado. A pessoa estava segurando uma longa lança óssea e tinha cerca de 2 metros de altura. A pele preta parecia escorregadia como muco enquanto ele usava armadura feita de conchas e algas marinhas. Ele parecia com um guerreiro muito poderoso. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.